E no clamor da madrugada de hoje, 21 de setembro de 2025, eis-me aqui, Pai. Estou aqui no meu cantinho, no meu secreto com o Senhor, onde tenho o privilégio de sentir a Sua presença e registrar as Suas palavras de vida eterna, de maneira simples, de maneira que demonstra minha intimidade contigo, enquanto muitos estão passeando, outros estão dormindo, alguns estão apavorados pensando como irão resolver as coisas que algumas vezes não estão no seu próprio controle. Mas estou aqui, Senhor, após um dia exaustivo de trabalho. O melhor momento do meu dia é quando estou no meu secreto com o Senhor, porque sinto a Tua presença, sinto o Teu abraço, sinto a Tua atenção para mim, Pai. Senhor, eu sou tão grata por tudo. Alguns dias dessa semana foram tão difíceis para mim. Foi um verdadeiro bombardeio emocional em que até afetou a minha saúde com algumas enfermidades. Mas em todo momento eu dei graças, porque eu sei que as coisas são passageiras. Eu sei que o inimigo, ele intenta contra as nossas vidas usando quem mais nós amamos. Eu sei que se eu parar, eu estarei desobedecendo ao Senhor. E uma coisa é certa: eu jamais largarei ao Senhor. Eu fiz um voto contigo, Pai, de plantar as sementes, de te servir até que o último suspiro da minha vida seja recolhido pelo Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço, porque desde a segunda-feira tenho passado por alguns levantes em que chorei e clamei. Me entristeci e busquei alegria e conforto na Tua palavra. Chorei, me ajoelhei e agradeci, porque sei que esses momentos foram necessários para o meu crescimento. Me senti abatida, meu semblante demonstrava o cansaço físico e espiritual, em que algumas pessoas apontaram que dava para sentir o quanto eu estava exausta. Mas em nenhum momento eu deixei de te buscar. Foi lendo a palavra, foi ouvindo pregação, foi colocando um louvor, foi no trânsito, freando o veículo e parando o carro para ouvir o clamor do dia anterior. E ali repentinamente o Senhor colocou um grande homem de Deus passando na minha tela, porque eu bati a mão no telefone. E eu entendi que era uma pregação de 43 minutos, que foi o próprio Deus que selecionou para que eu escutasse. E eu fiquei parada 43 minutos para ouvir a voz de Deus para a minha vida. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas com propósitos não retrocedem e nem paralisam, porque sabem que o tempo da angústia, da agonia, da tristeza, solidão, opressão vai passar. E a maneira como nós encaramos os obstáculos que se opõem em nossas vidas, porque os obstáculos acontecem dentro da nossa própria casa. Porque aqueles que mais amamos são aqueles que nos conhecem na intimidade, sem maquiagem, sem roupa, sem proteções,
sem filtros, sem adornos. E essa intimidade é que nos faz estar com a guarda aberta, porque nós, quando somos íntimos, não poupamos de falarmos as coisas. E ali nos permitimos ser abatidos por palavras, gestos, omissões. E essa semana foi uma semana em que eu entendi que tem gente que está acostumado a servir, a ser servo. E eu amo dizer que eu sou serva do Senhor. E ali eu tive a alegria de sentir a presença do Senhor, me mostrando que uma das minhas maiores qualidades é a generosidade, é o amor à tua palavra, é o desejo ardente de ajudar as pessoas. E eu não quero nada em troca. O sorriso após uma oração, ungir uma pessoa enferma e sair alegre porque arranquei um sorriso daquele lábio que estava cerrado, com um semblante choroso. Eu louvo ao Senhor nesta madrugada desse dia 21 de setembro de 2025, porque tenho o clamor da madrugada como um canal que me aproxima cada vez mais do Senhor, porque assim as horas vão e vêm, mas independente da carga, da pressão, do escárnio, da falsidade, da traição que passei durante o dia, eu sei que eu tenho os braços do Senhor para me acolher. E através desse conforto, o Senhor me usa como uma flecha na mão do arqueiro para levar a salvação. E o clamor da madrugada de hoje está diferente, porque eu tenho a alegria de dizer que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, foram dias em que passei todas as emoções e chorei muito. Recebi muitas ligações pelo clamor da madrugada, por pessoas sentirem o meu choro, a voz da minha alma gritando, mas eu me alimentei. E no momento mais delicado desta semana, foi o momento que o Senhor me permitiu ser usada mais e mais. E ali a prova da palavra do Senhor que diz: quando nós nos sentimos fracos, é quando estamos fortes. Porque quem é espiritual, quem tem o Senhor no centro de tudo, não chora por chorar, mas chora aos pés do Senhor, clamando pelo socorro, se alimentando para mesmo no momento do vale poder brotar, poder semear, poder servir um copo de água gratuitamente. E quando digo a água, o copo, são as palavras do Senhor que são gratuitas e que infelizmente muitas pessoas que enchem a boca para falar de Deus têm cobrado. Uma coisa é você falar do Senhor em missões, pregando, evangelizando. Outra coisa é ter um preço para poder servir o povo com a água. Uma coisa é uma oferta alçada, é uma oferta a alguém. Outra coisa é só falo de Jesus se eu receber algo. Eu sou falha e pecadora, mas não concordo com esse tipo de coisa. O clamor da madrugada é gratuito. É um canal em que tem muitas pessoas que atuam como missionários, direcionando no Instagram uma repostagem, em grupos de WhatsApp de pessoas que eu nem conheço, estão lançando as sementes do Senhor, sendo sopradas ao vento, para que o Senhor faça chegar naquele que necessita da esperança, de uma palavra, de um conforto, de uma resposta, de alguém que não conhece fisicamente, mas que o Senhor imbuiu na terra para levar a salvação. Senhor, eu sou grata ao Senhor por tudo,
pelos escárnios, pelas ofensas, pelas mentiras, pelas traições, pelas maldades que fizeram comigo. Porque o Senhor nos ensina que quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E eu agradeço ao Senhor pela luz de Jesus que me conduz, porque eu quero ser usada conforme apraz ao teu coração, Senhor. Eu te agradeço por estar viva e poder falar do Senhor sem ser repreendida, sem estar escondida, sem estar aprisionada em algum lugar, porque se falar de Jesus, será morto. E se aqui no Brasil nós passássemos por isso, certamente eu já não estaria mais viva, porque não negarei o Jesus que eu sirvo, porque sem Jesus eu não teria o ar para respirar. Pai, em o nome de Jesus, eu me alegro por ter o Senhor como melhor amigo, por estar sentadinha ou de joelhos no meu quarto e sentir o tempo parar e o Senhor está com os teus ouvidos e os teus olhos inclinados para mim. Como tenho sido privilegiada e favorecida. Eu me emociono quando o Senhor me responde em detalhes. Porque o Senhor não é como um homem que mente, nem filho do homem para se arrepender. Mas do Senhor jorram águas vivas, límpidas, cristalinas, descendo direto do teu trono, para abastecer aqueles que estão em posição de se alimentar, em posição de buscar, porque o Senhor espera de nós um posicionamento. O Senhor não espera de nós dedos de acusação, mas a postura de quem verdadeiramente confia no Deus que está no céu. A palavra que está em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1 diz: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que se fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o modo dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba a Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, orienta todos nós, orienta-nos a restaurarmos a nossa ligação, confiança com os nossos irmãos. Porque todos nós somos falhos e pecadores. Nós falhamos.
e acarretamos em fardos uns dos outros por perdermos aquilo que o Senhor nos dá como mansidão. Gálatas 6, do versículo 1 ao 10, nos ensina e nos adverte contra o orgulho e a nossa autoenganação. Ela nos incentiva, homens e mulheres, a nos examinarem. Cada um de nós examinar a si mesmo sobre as nossas ações e sobre tudo aquilo que nós carregamos, porque escolhemos carregar. Senhor, nos ensina o princípio da semeadura e da colheita, onde nós devemos semear para o Espírito e não para a nossa própria carne, porque nós queremos colher a nossa vida eterna. Senhor, nós não devemos nos cansar de fazer o bem, principalmente aqueles que são os nossos irmãos em fé. Porque no tempo certo o Senhor nos trará colheita. É o Senhor que restaura o pecado do pecador. Restaura do pecador o pecado. Se alguém tem cometido alguma falha, seja ela física ou espiritual, devemos entender e aceitar para que nós possamos nos endireitar num espírito de mansidão, restaurando tudo aquilo que apraz ao coração do Senhor. Deus, em o nome de Jesus, quantos de nós estamos levando fardo uns dos outros? Porque nós cumprimos a lei do Senhor, que é o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Senhor, quantas armadilhas de vaidade o mundo tem oferecido para os seres humanos. Ah, Senhor, não se deve achar que se... Ah, Deus, o Senhor mostra tantas coisas. É um achismo tão grande que cada um de nós tem visto um engano de si mesmo, não permitindo que cada um de nós examine profundamente as nossas ações e as nossas atitudes, tendo um ato de orgulho. E aí, para nossa defesa, nós jogamos o exemplo de outra pessoa. Não, nós devemos entender as nossas falhas e não apontarmos exemplos maus de pessoas que nós não queremos nos balizar. Nós devemos semear para o ensino, mesmo quando nós estamos aprendendo algumas coisas no nosso dia a dia. Cada um de nós deve entender que ninguém nasce sabendo, nem na vida pessoal, nem na nossa vida espiritual. Mas a nossa postura, a nossa persistência em colocar os nossos olhos para aquilo que é bom, para buscar a palavra, para ninguém usurpar da palavra do Senhor, enganando e distorcendo para acobertar o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, e o inimigo das nossas almas quer as pessoas que não estão nas trevas. Porque nas trevas já estão quem são pertencidos a Ele, porque o mundo jaz do maligno. Senhor, não permita que desistamos de fazer o bem. Não permita que a vaidade, a arrogância, a prepotência apague as nossas qualidades, Senhor. Porque nós temos sentido que muitas vezes as pessoas estão com um orgulho tão grande, uma vaidade aos extremos, que elas mesmas estão se auto-enganando, estão se autodestruindo. Pai, em o nome de Jesus, eu peço, entra com providência, Pai. Entra, Senhor, com o teu agir. Coloque em nós a noção
das nossas sementes, das consequências das nossas atitudes. Nos mostra, Senhor, o que é a carne e o que é do Espírito. Porque nós não queremos semear para coisas da carne. Porque nós não queremos colher coisas ruins, como diz a tua palavra. Mas, se eu e você semearmos para o Espírito, que é uma sementinha do Senhor, colheremos a vida eterna. Senhor, nos faça perseverantes para o bem. Não permita que desistamos de fazer o bem. Não permita, Senhor, que entreguemos aos pontos, porque nós queremos plantar e queremos colher a recompensa disso. Senhor, o nosso foco é Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Não queremos a aprovação humana, não queremos ostentações. Nós queremos que o Senhor nos aprove, Pai. Em o nome de Jesus, nos encha do seu poder. Nos encha, Senhor, de generosidade, de mansidão, de domínio próprio. Nos faça conectarmos, Senhor, com a tua palavra, porque nós queremos colher, sim, tudo aquilo que plantamos. Nós queremos ser incentivadores das boas práticas do Senhor na terra, porque nós sabemos que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, e que no tempo certo nós vamos colher, porque o Senhor não nos deve nada, mas o Senhor tem para cada um de nós um plano perfeito. Em o nome de Jesus, Pai, nos defenda contra todas as acusações, contra as acusações dos falsos mestres que se dizem alguma coisa. Nos ensina, Senhor, em o nome de Jesus, depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, ao invés de confiarmos em homens, carros e cavalos. Senhor, queremos semear no Espírito, queremos dedicar os nossos próprios pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações para glorificar ao Senhor, investindo em Ti, Pai, ao invés de concentrarmos em desejos egoístas e carnais deste mundo. Em o nome de Jesus, eu peço nesta madrugada que o Senhor coloque em nós um grande desejo de perseverarmos naquilo que te orgulha. Orgulha o teu coração, Paizinho, porque nós queremos sentir que quem nos justifica é o Senhor. Quem está sobre as nossas vidas é o Senhor. Que tudo que nós plantamos, nós colheremos. E que se de alguma maneira estamos tortos, estamos errados em alguma semeadura, que o Senhor nos permita mudarmos o curso deste plantio, para que até o final deste ano de 2025, provemos das tuas maravilhas, da tua graça, porque nós não queremos plantar na carne, porque não queremos colher na carne, queremos plantar fé, queremos semear com base na tua palavra. Em o nome de Jesus, Senhor, eu blindo este clamor, agradecendo com alegria, sabendo que nada das palavras que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras voltarão vazias, porque o Senhor tem o seu jeito de agir sobre cada um de nós. É o Senhor que nos olha do alto do céu e nos separa como menina dos teus olhos, como os filhos amados do Senhor, filhos do Rei. E como os filhos do Rei, nós temos a nossa porção reservada e abençoada, como diz a palavra. Plantar e colher, nós sabemos
que não existe plantar arroz e colher feijão. Por isso, que nós nos endireitemos naquilo que tem desagradado ao Senhor e que possamos semear com alegria. Rabai, kenintrias, imintrias, fainigirias sobia, lamantui nihiaso, ramantu gidias araman, idekarabasia, anamantudi, kamantuis, iminti salai, ramantu bidigandarai, rabatu kines. Ah, Jesus, Tu és fiel, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos praticar, Senhor, o Teu amor na responsabilidade de cada um de nós, confiarmos em Ti para as nossas colheitas das ações que realizamos. Senhor, em Teu nome peço, nos dá a alegria da Tua presença. Muda, Senhor, tudo aquilo que tem que ser mudado e nos permita sorrir e sonhar. Nos permita plantar e colher. Nos permita fazer a diferença na vida de alguém, daqueles que conhecemos, mas também daqueles que não conhecemos. Porque não devemos escolher os pés para lavar. Nós devemos lavar os pés que o Senhor nos mostrar ao longo da nossa caminhada. E quando a dor do próximo não dói em nós, é o sinal de que nós estamos doentes, porque devemos praticar a empatia. Estejamos no estado que for, porque não devemos viver por nós mesmos. Devemos viver de uma maneira diferente. E mesmo no dia que não for tão bom, devemos nos aproximar cada vez mais do Senhor, porque seremos usados e usadas nas nossas fragilidades. Porque quando estamos fracos, é como quando estamos fortes na presença do Senhor. Eu declaro sobre as nossas vidas a mudança genuína, o plantio zeloso, um plantio de qualidade no reino. Que nós, em o nome de Jesus, não lancemos sementes para alimentarmos a nossa carne, mas que nós alimentemos o nosso espírito e possamos sentir os rios de águas vivas correndo sobre nós e através de nós, para que haja a verdadeira salvação. É o que eu declaro hoje, domingo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.